Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. São Gregório de Nazianzeno, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 203 da biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos no apêndice do livro, escrito por Francisco Fals, lendo uma antologia de citações de São João Crisóstomo, dividido aqui de forma temática por Francisco Fals. Estamos na temática penitência e conversão. São extratos dos escritos de São João Crisóstomo. Penitência e conversão. O mais grave é que, encontrando-nos neste estado de pecado, não pensamos na deformidade da nossa alma, nem nos damos conta do seu aspecto horrível. Quando te sentas numa barbearia para cortar o cabelo, imediatamente tomas na mão um espelho e olhas e voltas a olhar como vai ficando o corte, e perguntas aos presentes e ao próprio barbeiro se ficou bem o topete da frente. E mesmo que já sejas velho, muitas vezes não te envergonhas da mania de imitar a gente jovem. Mas de que a nossa alma esteja deformada e até de que tenha assumido o aspecto de uma fera, nem sequer nos damos conta. No entanto, também aqui dispomos de um espelho espiritual muito melhor e mais proveitoso que o outro, material. Este espelho não somente põe diante de nós a nossa deformidade, mas até, se o quisermos, pode transformá-la em beleza incomparável. Este espelho é a memória dos homens santos, as histórias da sua vida bem-aventurada, a lição das Escrituras, as leis que por Deus nos foram dadas. Se alguma vez decidires olhar para as imagens desses santos, não somente verás a deformidade da tua própria alma, mas assim que a vires, não precisarás de mais nada para libertar-te desta fealdade. Tão proveitoso é para nós esse espelho, e com tal facilidade realiza a transformação. Homilias sobre São Mateus. Então, aqui mais uma vez, São João Crisóstomo insiste, na importância da vida dos santos, para a nossa alma, mais uma vez, um santo da igreja, são muitos santos que insistem, nessa leitura da vida dos santos, para a nossa própria vida, como um alimento para a nossa própria vida. A memória dos homens santos, as histórias da sua vida bem-aventurada, além, obviamente, das Escrituras,
e da lei de Deus, da justiça de Deus, né? Então, são incontáveis santos, né, que insistem conosco para a leitura da vida dos santos, né, como um exercício, né, de contemplação da nossa própria vida comparada com a vida dos santos, né? É uma leitura, não é uma leitura, digamos assim, arqueológica, né? Nós não lemos a vida dos santos como a vida de qualquer pessoa, né? Mas algo que vai nos alimentar, né? Nos tirar do pecado, né? Então, esse exercício, né? Quão importante é esse exercício. Outro trecho aqui da exortação a Teodoro, né? Não somente as feridas do corpo que produzem a morte, se não forem tratadas, mas as da alma também. No entanto, chegamos a tal ponto de insensatez que cuidamos, sim, com todo o empenho, das feridas do corpo, mas não fazemos o menor caso das da alma. No corpo é natural que nos sobrevenham muitas doenças incuráveis. No entanto, nem por isso desesperamos. E apesar de os médicos nos dizerem e repetirem que para tal doença não há remédio nem medicamento que a faça desaparecer, insistimos uma e outra vez e lhes pedimos que pelo menos pensem em alguma coisa que a alivie. No caso da alma, porém, para a qual não existe doença incurável, pois a alma não está submetida à necessidade ou fatalidade da natureza. No caso da alma, digo, descuidamos as doenças e desesperamos da sua cura, como se tratasse de achaques alheios, onde a natureza das doenças poderia levar-nos a desesperar. Pomos todos o nosso cuidado, como se tivéssemos 1000 esperanças de saúde. Onde não há motivo para o desalento, desistimos e nos descuidamos, como se estivéssemos desesperados. A tal ponto, atribuímos mais importância ao corpo que à alma. Na verdade, por esse caminho, nem o corpo poderemos salvar. Aquele que descuida o principal e põe todo o seu empenho no secundário, destrói e perde um e outro. Aquele que guarda a devida ordem, ao salvar e cuidar do principal, mesmo que descuide o secundário, ao salvar o primeiro, salva também o segundo. É o que Cristo nos quis dar a entender quando disse: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar a alma e o corpo ao inferno. Mateus 10, 28. Que bela metáfora, né? Que extraordinária comparação, né? Que ele faz aqui. Mais uma vez chamando a atenção, né? Que é muito fácil, né? Mesmo de dentro da nossa própria religião, né? Nós sermos, digamos assim, materialistas, né? Que perigo, né? É esse materialismo sofisticado, né? Tênue, que nos invade, né?
aqui uma pequena frase, né, das homilias sobre São Mateus. Mais do que o próprio pecado, o que irrita e ofende a Deus é que os pecadores não sintam dor alguma dos seus pecados. Essa dor de nossos pecados se chama contrição, né? Coração contrito, né? Coração dolorido, né? Pela ofensa a Deus. E é tão difícil a gente ter essa sensibilidade, né? Dessa dor pelo pecado cometido e logo depois que a gente confessa, né? Ou mesmo antes, né? A gente tem que caminhar para a confissão, né? Com essa dor, né? Tão difícil, tão difícil. Imaginemos, aqui outra citação, imaginemos alguém repleto de toda maldade, que tenha cometido todos os crimes que excluem do reino dos céus. Não o imaginemos entre aqueles que permanecem entre os infiéis a vida inteira, mas entre os fiéis, entre aqueles que primeiro agradaram a Deus, mas que depois se fizeram. Aqui ele vai repetir São Paulo, né? Que se fizeram fornicadores, adúlteros, moles, ladrões, bêbados, invertidos, maldizentes ou blasfemos, ou cometeram outros pecados semelhantes a estes. Pois bem, nem mesmo a um pecador destes consentiria eu que desesperasse, mesmo que tivesse chegado à extrema velhice com toda essa carga de pecados. Se a ira de Deus fosse uma paixão, o pecador teria razão para desesperar de poder apagar um incêndio alimentado por ele próprio, com pecados tão grandes. Mas não! A divindade é alheia à paixão, e quando castiga e se vinga, não o faz por ira, mas por sua imensa solicitude e amor. Portanto, é preciso ter bom ânimo e confiar no poder da penitência. Exortação 1 a Teodoro. Esse último parágrafo é primoroso, né? Então, o que se chama ira de Deus, né? Aqui é uma chave de entendimento, né, das Escrituras, né, que São João Crisóstomo está nos dando, né? Ira de Deus, né, como uma expressão bíblica, né? É uma expressão comum, né? Então ele está dizendo o que é isso, né? Então a ira de Deus não é uma paixão, né? No sentido de que Deus não sofre uma influência dessa paixão, né? E ele nos diz, né? A divindade é alheia à paixão. E quando castiga e se vinga, não o faz por ira, mas por sua imensa solicitude e amor. Não é? Por isso, né, não se deve desesperar. Não se deve desesperar. Com os nossos pecados, né?
Ele cita o rol de pecados aqui, parecidos com o que São Paulo cita, né? Fornicadores, adúlteros, moles, ladrões, bêbados, invertidos, maldizentes, blasfemos. Nem se fosse velho, né? São João Crisóstomo não consentiria que ele se desesperasse, esse homem, né? Cometeu todos esses pecados. Justamente por causa da natureza da ira de Deus, né? Isso me lembra aquela passagem, né, da aparição de La Salette, né? Eu acho que foi na descrição da pastorzinha, né? Que aparece essa expressão de Nossa Senhora segurando o braço de meu filho, né? Que estava muito pesado, né? Para ela segurar, né? O braço de Deus, né? É o braço da ira de Deus, né? E nesse sentido que a gente tem que entender essa expressão bíblica, né? Ira de Deus. Não basta retirar a flecha do corpo. Também é preciso curar a chaga produzida pela flecha. Coisa semelhante acontece na alma. Depois de ter recebido o perdão dos pecados, tem de curar por meio da penitência a chaga que ficou. É uma forma muito simples de explicar, né? O efeito do perdão dos pecados e o efeito do pecado mesmo perdoado em nós, né? Tá certo? Que é um ensinamento da igreja, né? Uma frase tão simples, né? Um trecho tão simples, tão precioso, né? Então, aqui terminamos a temática penitência e conversão, né? E aqui tem uma temática chamada luta interior. Mal somos atingidos por uma doença corporal, não deixamos de tentar nada, até nos vermos livres da moléstia. Estando, no entanto, a nossa alma doente, às vezes, tudo são vacilações e atrasos. Fazemos do necessário acessório e do acessório necessário. Deixamos aberta a fonte dos males e desejamos secar os arroios. Mesma metáfora, né, da alma e do corpo, dos cuidados da alma e dos cuidados do corpo, né? Como nós nos preocupamos muito mais com os cuidados do corpo do que com os cuidados da alma, né? O que quero é pedir-vos e suplicar-vos novamente que imiteis, pelo menos, as crianças pequenas na escola. Estas, antes de mais nada, aprendem a forma das letras, depois começam a distinguir as cursivas e assim, passo a passo, chegam a aprender a ler. Façamos nós o mesmo, dividindo em partes a virtude. Aprendamos, primeiro, a não imprecar, não perjurar, não maldizer. A seguir, passando à letra seguinte, a não invejar ninguém, a não amar os corpos, a não nos entregarmos à gula e à embriaguez, a não ser cruéis, a não ser indolentes,
Depois, passando às letras espirituais, estudemos a continência, a mortificação do ventre, a castidade, a justiça, o desprezo da glória. Sejamos modestos, contritos de coração, aí contrição, né? E ligando estas virtudes umas às outras, escrevamo-las na nossa alma. Olha que coisa interessante essa hierarquia, né? Porque a gente tem que aprender antes e aprender depois. Mas deixa eu continuar aqui. Podemos exercitar todas essas coisas na nossa própria casa, com os amigos, com a mulher e com os filhos. Para já, comecemos com o mais simples, como, por exemplo, não deprecar. Estudemos constantemente essa letra na nossa própria casa. Sem dúvida, não nos falarão em casa pessoas que venham a perturbar esse estudo. É o escravo que vos irrita. A mulher que, com seu mau humor, vos tira do sério. E o menino que, com suas travessuras e rebeldias, vos faz prorromper em ameaças e imprecações. Facilmente saireis indenes também em praça pública. Desculpe. Pois bem, se em casa, aguilhoados constantemente por todos estes, conseguirdes não ser arrastados a fazer imprecações, facilmente saireis indenes também em praça pública. Mais ainda, se em casa não insultares a tua mulher, nem o teu escravo, nem outro qualquer, conseguirás não insultar absolutamente ninguém. É verdade que a tua mulher muitas vezes se põe a louvar fulano e a chorar como uma desgraçada, e te dá assim razões suficientes para prorromperes em maldições contra o outro. Mas tu não te irrites, nem maldigas o louvado, antes suporta tudo generosamente. Se ouvires os teus escravos louvarem igualmente outros senhores, também não te perturbes, mas permanece sempre sereno. Seja a tua casa um lugar de combate e adestramento na virtude. Bem exercitado em casa, sustentarás com muita destreza os combates em praça pública. Bem, é extraordinário isso aqui, né? Então, isso aqui é uma lição prática para nós católicos hoje em dia, né? Hoje em dia. E para os católicos de todos os tempos, né? Então, é o beabá de um curso sobre virtude católica. É a primeira lição que São João Crisóstomo nos dá logo depois que a gente se matricula no curso sobre virtude católica. Tá certo? Ele não vai falar aqui das penitências, ele não vai falar aqui dos jejuns, ele não vai falar para a gente ir para o deserto, para a gente se transformar em eremita, em cenobita, para a gente fazer jejum, nada disso. O que ele vai falar aqui? Sobre a paciência, sobre a murmuração, sobre a ira. E aonde a gente tem que praticar isso? Em casa.
com a nossa família, com os nossos amigos que estão na nossa casa, nos visitando, com a mulher, com os filhos, com a mãe, que porventura nos visite, ou more conosco, ou more próximo, com os irmãos, né? Com as esposas dos irmãos, né? Com as cunhadas, ou com os cunhados, né? Com os filhos, com os empregados, né? Os escravos aqui na época dele, né? Estudemos constantemente esta letra na nossa própria casa. Ele está fazendo referência ao menino, né? Ao letramento da criança. Estudemos constantemente essa letra na nossa própria casa. E aí ele vai dar exemplos de situações em que nós possamos nos irritar, nos irar. Que são todas situações em que a circunstância nos levaria a imprecar, a deprecar, a xingar, a murmurar, né? A nos irar. Vai citar coisas tão simples, né? É o escravo que vos irrita. A mulher com o seu mau humor vos tira do sério. O menino que com suas travessuras e rebeldias vos faz prorromper em ameaças e imprecações. Uma coisa simples da vida cotidiana, né? Então, é essa letra que ele sugere como a primeira letra que a gente vai aprender da virtude. Não? Ele não sugere nenhuma leitura aqui. Não sugere que a gente leia São Tomás de Aquino. Nenhuma leitura, a princípio, inclusive. Nem as escrituras, nem nada. Isso aqui é um ensinamento prático. Né? Que coisa extraordinária. Né? Então, outros exemplos ele vai dar. Tua mulher muitas vezes se põe a louvar fulano e a chorar como uma desgraçada. E te dá, assim, razões suficientes para prorromperes em audições contra o outro fulano, né? Até o escravo, né? Aqui ele fala que o escravo pode louvar, né? Você pegar o escravo louvando outros senhores de escravo, né? Também não te perturbes, mas permanece sempre sereno. Então, aqui, quantos de nós vai tomar bomba nessa primeira lição de São João Crisóstomo, né? No curso de virtude. E imagina fazer um curso sobre virtude, né? No YouTube. Imagina você fazendo um curso de virtude no YouTube, né? Com um desses influencers. A primeira lição é essa. Não vai acontecer, né? Claro. Mas você larga o curso na hora, né? Fala, esse curso é muito simples. Cadê os livros, né? Cadê aquelas centenas de livros, né? Para eu ler sobre virtude, né? Cadê os manuais, né? De teologia moral? Onde estão os livros sobre as meditações dos santos, sobre as virtudes? Não, só tem uma primeira lição aqui. A hora que você conseguir fazer isso, você volta para ganhar a segunda lição. É isso que São João Crisóstomo está nos falando aqui. Filhinho, fazer uma coisa. Faz isso aqui, tá certo? Depois você volta que eu vou te ensinar outras coisas. Mas se você não souber essa, tá certo?
Não adianta. Isso aqui são as homilias sobre São Mateus, né? Aquele livro tão estimado por Santo Tomás de Aquino, né? Registrado num diálogo que ele tem, né? Então, eu vou terminar a leitura de hoje com esse trecho, porque assim, esse trecho é pra gente, enfim, ler e reler, né? Estamos numa escola primária. Ele nos compara a uma criança aprendendo a escrever, aprendendo as letras de forma, depois as letras cursivas, e estamos tentando distinguir as letras. É nessa fase que nós estamos, que ele compara, né? Tá certo? E aí, a primeira lição da primeira letra que nós devemos distinguir, em forma ainda, é essa que ele dá aqui. Tá certo? Então eu estou aqui na página 206, no finalzinho dela aqui, na temática, né? Luta interior, né? Essa é a temática. Aonde começa a nossa luta interior? Onde começa a ascese? Onde começa a teologia mística da igreja? É a primeira letra. Começa onde? Em casa. Começa com quem? Com os nossos queridos, com os nossos amigos, os nossos familiares. Essa é a primeira lição. Bom, eu queria ouvir, se houver, comentários, observações. Márcio, bom. Você gostou dessa aí? Você gostou dessa aí, Márcio? Nossa, adorei. Adorei. Isso aí é o seguinte, é uma coisa que, enquanto os especuladores ficam lá, né, acompanhando o voo orbital dos satélites, né, a coisa está acontecendo aqui embaixo e o que Deus vai pedir conta é disso, né? Por isso que ele falou para amar o próximo, né? Quem está próximo? Quem é meu próximo? É quem cruzar essa reta. Próximo geográfico. É o geográfico mesmo. Exatamente, né? Tudo bem, o pessoal quiser ajudar os desabrigados a encher isso lá no outro lado do mundo, não tem problema não, mas tem que cumprir o que está aqui perto aqui, né? A mulher, a gente, o cachorro, o teu cachorro, ele sofre com a impaciência muitas vezes do dono, né? Não, são familiares, são pessoas de relação social, familiar, né? E o que é interessante são os escolásticos de escadaria de igreja contando cada qual as vantagens das penitências que fazem, né? E olha que Deus falou lá, quando jejuardes, né? Fica quietinho, não conta não fica espalhando não. É abstinência de cada coisa, assim, cada exagero, o cara vai dormir 2 horas por noite só, o sujeito vai eliminar um monte de alimento nutritivo, mas vai continuar se enchendo de carboidrato, engordando. Não, e faz essa penitência e levanta e já dá uns coices na mãe, no irmão, né? Isso, sai distribuindo coisa à torta direita com a mula, né? Impressionante. Paciência zero com o próximo, né? Ou então paciência com certos próximos mais chegadinhos, mais selecionados e mais limpinhos. Mais limpinhos, né? E vai sentando sarrafo no resto do pessoal. Então, quer dizer, o Jesus humilde, manso e humilde de coração, ele precisa ficar só a primeira sexta-feira do mês, que todo mundo cabecinha torcida. Jesus, manso e humilde de coração, mas teve o coração somente a voz. A pessoa tem que se esforçar para esse coração dele ser manso e humilde também, né? Porque tem um ponto aí nessa leitura, e eu acho que São João vai falar ali na frente, né? A ajuda de Deus cessa quando cessa a nossa colaboração, né? Então eu tenho que se esforçar, né, para poder conseguir isso, ser um pouco mais paciente, né? Exercer a virtude aí com o próximo. Não adianta a pessoa quero morrer pela
Como a gente já falou antes, é a última das bem-aventuranças. Ela só vai acontecer quando a gente conseguir escalar esses degraus, como os degraus aí de São João, né? Nós vamos aprender primeiro aí, balbuciar as palavras, depois escrever uma letrinha, depois partir para as letras cursivas, né? Mas essa primeira letrinha é ótima. Ele sugere aqui. Pois é, nós somos analfabéticos de parte aqui, né? Na parte espiritual. Aí tomando pau. É isso que eu falo às vezes na confissão minha lá, assim. Eu fui reprovado no teste, vamos supor, da paciência, no teste da caridade, no teste disso, aquilo outro. Ou seja, né, que aluno ruim que eu fui. Né? E às vezes assim, sempre, né? Porque tem coisas que eu já superei, mas assim, aqueles erros de sempre, né? Aqueles cacoetes, aqueles vícios de sempre, a gente sempre cai neles. Tem que batalhar para fazer isso. E outra coisa interessante que me chamou a atenção foi, né, ele falando, me fez lembrar algum santo que falou que o pecado ele estraga a alma. Que a penitência ele é uma forma da mesma forma que a gente amassa um carro numa colisão, a penitência é aquele esforço que faz para poder voltar à forma antiga, né? É isso mesmo. Estragar uma virtude, a beleza, e a penitência tem essa função de forçar a lataria ali a tomar a forma que ela deveria tomar. Então é por isso que faz um esforço contrário, né, a deformação que o pecado causa pela colisão ali né? É o martelinho de ouro, né? Martelinho de ouro. Às vezes é marretona de ouro. É. Mas é só isso, professor. Muito obrigado. Obrigado a você. Por favor, comente mais. Pois é, não, essa passagem aqui é, sinceramente, assim, é uma porretada na gente, né? Porque é tão. A primeira lição é tão simples e ela é tão presente na nossa vida, né? Que e é tão patente para quem está do lado de fora perceber que a pessoa ainda não passou por essa lição, que ela tomou bomba, não é? Quer dizer, o impaciente, o murmurador, o imprecador, né? Quem comete as imprecações é tão aparente que ele sequer começou, né, a vida espiritual dele, o caminho espiritual, né? Que é patético, né? A gente vê pessoas que se expõem, né? Não que a gente vá entrar na intimidade das pessoas, mas pessoas que se expõem publicamente, que se expõem como católicos, que se expõem como católicos tradicionais, que se expõem como professores de altos assuntos doutrinários, né? E que não passaram nessa primeira lição, né? Sequer. E quantas vezes, né, nós caímos nesse mesmo erro aqui, né? Mesmo conscientes dessa lição, né? Quanto nós falhamos ainda, né? Nessa primeira lição. Então, assim, se não passar por essa lição, não adianta, né? Não adianta. Essa primeira lição é primeira porque se não passar por ela, nunca as outras lições serão plenamente satisfeitas, né? Então, é uma coisa lastimável, né? Não os outros, né? Lastimável a gente, né? Cada um de nós, né? Nos vendo cair
tomar bomba nessa primeira lição, sempre, né? Vezes e mais vezes, né? Mais alguma observação? O professor só queria contar que quando eu comecei a frequentar a missa tridentina, o padre Paulo Santos, ele deu um retiro, fez um retiro de carnaval. Não sei se o senhor fez esse retiro, era um retiro aberto. O senhor fez? Fiz. A gente ia para casa, né? Dormir e tal, não tinha um lugar para a gente ficar. Mas assim, aquele retiro, ali eu digo que foi um ponto de mudança na minha vida, sabe? Um dos, né? O que assim, eu não vou saber explicar para o senhor o que foi que ele falou, o que aconteceu. Eu sei que ali começou a haver uma mudança na minha vida. E toda vez que eu ia rezar, quase toda vez que eu entrava na igreja, eu chorava, sabe? Eu acho que não era nada compulsivo, eu tentava ali disfarçar um pouco, mas sempre chorando. E às vezes alguém estava próximo de mim e falava: você não pode ficar assim. Eu posso sim, eu posso. E porque é aquilo que o senhor algumas vezes falava, né? Parece que a gente está chorando um homem velho, né? Chorando tantas, você não sabe nem quais foram exatamente, mas a gente chora as ofensas que a gente fez a Deus, a gente chora o tempo de afastamento que a gente esteve de Deus, né? Não que agora a gente já esteja pronto, completo, não é isso que eu estou falando, mas é porque ali é algo tão flagrante, tem umas coisas que a gente percebe com facilidade, mais do que outras, né? E que aí a gente vai doendo na gente e ao ponto da gente chorar, né? E eu vi isso acontecer com uma amiga minha, sabe? Que quando ela também voltou para a Igreja Católica, e no caso ela era protestante, ela veio para a Igreja Católica, a gente se conhece há muitos anos e a gente foi conversando. Ela falava comigo: Ana, eu vou para a igreja, eu levo um lenço, ou então eu levo uma toalhinha, porque eu não paro de chorar. O que eu faço? Eu não paro de chorar. Eu falei assim: não se preocupe. Isso é. Eu já conheço isso, sabe? Então, é a dor, né? É o dom, inclusive é o dom das lágrimas, isso é uma graça de Deus. Graças a Deus, né? Que ele tá aqui, né? Você acabou de exemplificar uma frase que eu li aqui, né? Das homilias sobre São Mateus. Mais do que o próprio pecado, o que irrita e ofende a Deus é que os pecadores não sintam dor alguma dos seus pecados. Tá? Exatamente o que você exemplificou em você e em sua amiga, essa dor, né? Que se sente. Que em algumas pessoas as leva a lágrimas, né? Que é um dom, né? Eu tenho um missal aqui antigo, muito antigo, que tem uma oração para se obter o dom das lágrimas, né? Não que a gente tem que ficar chorando na igreja e gritando e arrancando os cabelos, mas esse dom de que a dor, né, se expresse, essa dor pelo pecado se expresse fisicamente pelas lágrimas, né, isso é uma graça de Deus, né? Mostra o quão genuíno, né? O quão genuína é essa dor, né? Isso é maravilhoso, esse sentimento é extraordinário, é purificador, é um banho, né? A lágrima significa, essa água da lágrima significa um banho da alma, né? Um banho
que vai trazer a alma como se fosse um banho corporal mesmo, né? O Márcio está falando aqui, os anacoretas do deserto pediam sempre o dom das lágrimas. A igreja tem tradicionalmente uma oraçãozinha, né? Exatamente. Isso é um dom, né? Que não muitas pessoas, né? Poucas pessoas têm esse dom, né? E que beleza é esse dom, né? Porque essa água das lágrimas lava, né? Lava a alma, né? Muito boa história, Ana, muito boa. Muito obrigado por nos contar isso aí, nos compartilhar com a gente aqui, né? Mais algum comentário, alguma observação? Pois eu que pensei que a gente ia ler isso aqui rapidinho, nós estamos lendo isso aqui mais lentamente do que a biografia do livro, né? Porque é muita... Embora as citações sejam breves, né? O material é muito rico, né? Aqui. Talvez a gente não acabe amanhã, né? A Juliana quer falar alguma coisa? Tem muita seiva do céu. E não nos apressemos, né? Aqui. Não temos nenhum prazo para acabar isso aqui, né? Então, vamos ler com devido passo, né? Então, é provável que amanhã, então, a gente ainda leia uma parte e ainda na semana que vem a gente continue aqui nessa antologia belíssima, né? Enfim. Professor. Sim, Felipe. A Ana Paula fez esse comentário, né? Aí, assim, eu lembro quando eu participava da renovação, tinha muito isso, aquele fogo de palha, né? Você ia para um encontro, um retiro, aí acontecia alguma coisa boa, você se emociona e tal. Mas também a gente precisa distinguir, né? Essas emoções em relação a quando vem um sofrimento, ou até mesmo uma alegria, que é uma forma, eu acredito, esse choro, né, que lava a nossa alma, esse dom é uma forma de consolação, talvez, que nosso Senhor nos manda. Então, mas assim, a gente tem que distinguir, né, porque são duas coisas diferentes. Mas eu acho que se a gente estiver atento, a gente consegue, com uma certa grau de sucesso, distinguir, eu acho, né? Bom, foi muito bom esse comentário dela, eu gostei também. É engraçado o que você falou aí, o Felipe, muito verdadeiro, porque é o seguinte, tudo que se expressa fisicamente no nosso corpo, né? E que é uma reação genuína do que passa na nossa alma, pode ser falsificado. É claro. Quando nós nos referimos ao dom das lágrimas aqui, o dom verdadeiro, o dom que o Márcio comenta aqui, que os anacoretas pediam, né, no deserto, essa lágrima que sai dos nossos olhos está ligada a um turbilhão na nossa alma, uma coisa elevada que está acontecendo na nossa alma, né? No caso que a Ana Paula menciona, né? É aquela dor pelo pecado cometido, né? A dor que sempre aparece nas orações, por exemplo, de Santo Afonso, que é aquela da dor da minha vida, dos pecados da minha vida passada, né? Ele sempre lembra da vida anterior, dos pecados que se cometeu na vida anterior,
e que agora não se quer mais cometer, né? Então, essa dor é misturada, é a dor, é a felicidade de que agora você abriu seus olhos, é a felicidade de que agora você recebeu o perdão de Deus, né? São sentimentos autênticos da alma que estão presentes simultaneamente na alma devota. São sentimentos genuínos. Agora, é claro que as pessoas sabendo, né, que existem esses sentimentos genuínos na alma e que eles se expressam através do dom das lágrimas, é claro que as pessoas querem falsificar esse choro para que as pessoas que veem esse choro possam concluir que o que se passa na alma dessa pessoa que está chorando é aqueles sentimentos genuínos. É óbvio. É óbvio. Então existe o choro falso, claro, né? São as escamas que caem dos olhos de São Paulo. Isso. São as lágrimas, exatamente, né? Aquilo que lava, aquilo que deixa mais alvo, mais branco, mais brilhante, né? A alma. E é claro que as pessoas falsificam isso. O demônio é um grande falsificador, né? E a pessoa que falsifica isso, às vezes ela é treinada, tão bem treinada, que ela mesma não sabe que está falsificando esses sentimentos, né? Então, mas quem passa por essa experiência genuína, nunca mais esquece e não há possibilidade de dúvida que ela está passando por aquela experiência, por aquele momento espiritual e por aquele banho espiritual. Quem passa sabe que é genuíno e que ela terá muitos motivos para agradecer a Deus por aquele momento, né? Pelo dom daquele momento, porque é uma graça muito grande esse tipo de, enfim, de extravasamento do mundo espiritual para o mundo material através do seu corpo, através da sua alma e corpo, né? Olhos puros tornam o corpo puro. Daí a cura do sexo, sim, claro. Os olhos, as lágrimas são muito importantes porque saem dos olhos, né? Dos olhos, que são a visão é o sentido mais extraordinário que nós temos, né? Dos 5 sentidos, né? Então tem todo esse simbolismo, né? Então Domine ut videam, né? Senhor, que eu veja, né? Mas as falsificações existem, Felipe, é claro que existem, né? Gente querendo se passar por santo tem aos montões aí, né, no nosso lado, né? Mas esse discernimento para a alma que sente e para a alma que se expressa através das lágrimas, não tem dúvida, né? A Ana nunca teve dúvida, a amiga dela nunca teve dúvida de que isso ocorre, né? Mesmo ao longo da vida espiritual, né? Esses sentimentos que afloram para o corpo, não é obrigado, você pode passar uma vida inteira sem ter esse tipo de coisa, não quer dizer que você não está caminhando na sua vida espiritual, mas quando ele se aflora em vários momentos, né? Às vezes você vai fazer uma comunhão, você sente uma coisa diferente, enfim.
Mas esse dom das lágrimas ligados à dor dos pecados é um dom extraordinário. É uma graça muito grande, muito grande. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. São Gregório Nazianzeno, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.